ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, eu quero preliminarmente cumprimentar Vossa Excelência pela forma serena e democrática que vem conduzindo os trabalhos nessa casa, que além de presidente dessa sessão, Vossa Excelência é o presidente da mais alta Corte de Justiça do país. E eu quero me dirigir ao povo brasileiro e ao povo catarinense, consciente, sobretudo, da minha responsabilidade. Estamos diante de uma decisão histórica e todos nós percebemos que o Brasil vive hoje um momento particularmente delicado nas relações sociais, agravados pelas dificuldades econômicas do presente. A todo momento nos deparamos com indicadores que ensombreiam o horizonte da nossa economia e também da própria atividade econômica. Ao ingressar no Senado Federal, esperava sinceramente enfrentar outros temas. Meu desejo era discutir reformas estruturais, discutir o aprimoramento da legislação brasileira, discutir obras, projetos, programas e ações que contribuíssem para o crescimento do Brasil, para o crescimento do meu estado de Santa Catarina em todas as áreas. Entretanto, lamentavelmente, a realidade da crise econômica brasileira se impôs sobre a agenda que sonhava debater. Não há como não reconhecer e ficar indiferente a tudo o que está acontecendo no Brasil. Estamos, sim, diante de fatos graves, relevantes, com consequências imprevisíveis. Este julgamento, senhor presidente, não é confortável para ninguém. Não é confortável para mim e acredito não ser confortável para todos nós, senadores e senadoras. Aqui nos transformamos em juízes naturais da causa e não podemos fugir dessa missão constitucional. E a vida é feita de momentos, e são momentos difíceis como este que somos chamados a decidir. E o Brasil está a exigir de nós uma nova forma de fazer política. É preciso mudar a forma, é preciso mudar o conceito, é preciso mudar de atitudes, enfim, é preciso mudar, porque se não mudar, não vai parar de piorar. Nós, invariavelmente, detestamos mudança, porém não há progresso se não houver mudanças. É impossível haver progresso sem haver mudanças. E quem não consegue mudar a si mesmo, não consegue mudar coisa alguma. E quando o ritmo das mudanças de uma organização ou de um governo for ultrapassado pelo ritmo fora deles, o fim está próximo. E é o que está acontecendo no Brasil no momento. O governo perdeu a confiança dos agentes econômicos. Lamentavelmente perdeu o apoio da sociedade, perdeu o apoio parlamentar e levou o governo a um isolamento político jamais visto na história do Brasil. O governo, lamentavelmente, não possui ou não possuía mais as mínimas condições de governabilidade. E esses fatores levaram o Brasil a uma crise econômica sem precedente da sua história. Afirmam especialistas ser a maior crise de todos os tempos. Infelizmente, senhor presidente, essa é a triste realidade do presente. E o retrato do Brasil hoje não é outro, senão o de incerteza, de insegurança e de desesperança. É muito triste perceber pais e mães aflitos com o futuro dos seus filhos. É muito triste ver nossos jovens sem esperança. É muito triste observar portas e janelas de fábricas fechando, cedendo lugar ao desemprego aberto. É muito triste conviver com mais de 11 milhões de brasileiras e brasileiras perdendo seus empregos a cada dia. E nada nos toca mais, senhoras e senhores senadores, do que a violência praticada pelo desemprego. Não existe política social maior do que um emprego. E outro fator
importante que eu gostaria de abordar, também não menos preocupante, são as elevadas taxas de juros praticadas no Brasil. É difícil conviver num país que pratica uma das maiores taxas de juros do mundo. Enquanto a taxa de juros praticada no Brasil é de 14,25%, nos Estados Unidos varia de 0,5% a 1%. No Japão é próximo de zero. Na Alemanha é de 0,25%. E em Portugal, nossa pátria-mãe, é de 0,25% também. O problema é que com juros altos não há crédito, sem crédito não há investimento, sem investimento não há emprego, e sem emprego não há consumo, e sem consumo não há impostos, e sem impostos a União, os estados e os municípios vão à falência. Esta é outra triste realidade do presente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não vamos sair da crise sem uma solução pactuada. O Brasil precisa de um novo governo que não apenas vê, mas que enxergue as dificuldades do presente e que possa projetar o nosso futuro. E o futuro vai depender de um pacto de salvação nacional. O Brasil precisa de um novo olhar e o nosso futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Precisamos avançar. Precisamos alterar o que precisa ser alterado. Precisamos corrigir o que precisa ser corrigido. Precisamos reformar o que precisa ser reformado. Precisamos construir o que precisa ser construído. E precisamos reconstruir o que precisa ser reconstruído. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos diante de um momento histórico em que a necessidade de mudanças é iminente. Catarinenses e brasileiros majoritariamente desejam mudanças. E como já mencionei anteriormente, penso que não é exagero afirmar que a presidência da República não possui mais as menores condições de governabilidade, tornando, infelizmente, neste caso, o impeachment inevitável. É como voto, senhor presidente, e que esta seja a época própria para renovar nossos sonhos e nossos ideais na construção de um novo Brasil, de um Brasil de prosperidade e de trabalho. Era isso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Dario Berger. Convido agora o eminente senador Fernando Collor, que permutou com a senadora Vanessa Graziotin a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente.